Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Educação adventista. Muito além do ensino. Muito bem, na aula de hoje daremos sequência ao conteúdo que temos já estudado, temos tratado já algumas aulas. Estamos falando da Guerra Fria, conflito que começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e opôs duas grandes potências, na verdade superpotências, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Esse conflito foi muito mais no âmbito ideológico, diplomático, em alguma medida econômico, do que no campo militar propriamente dito. Nas aulas anteriores, nós vimos sobre o mundo do pós-guerra, vimos que a configuração da ONU, em especial seu Conselho de Segurança, com cada integrante ali com poder de veto, refletia em alguma medida essa divisão ideológica. Os vencedores da Segunda Guerra Mundial, então, passaram a ocupar permanentemente um assento no Conselho de Segurança da ONU. Vimos toda a configuração financeira internacional e como isso veio a favorecer os Estados Unidos, com o sistema de Bretton Woods. Nós falamos também de algumas medidas tomadas ali no pós-guerra, nos anos imediatamente ali após o final da Segunda Guerra Mundial, como a doutrina Truman, a criação da Cominfor, o Plano Marshall, a Comecon, e vimos como que a Revolução Chinesa colocou, então, no campo socialista, a nação mais populosa da Terra, a China. Vimos que a Europa, então, estava dividida, e era um campo particularmente tenso nessa disputa da Guerra Fria. A própria cidade de Berlim era dividida e refletia esse antagonismo. Berlim, que ficava aqui no lado oriental da Alemanha, na porção socialista da Alemanha. E hoje, então, nós falaremos dos blocos militares, as agências de espionagem e também da corrida armamentista e nuclear. De algum modo, se refletem até os dias de hoje. Existem resquícios desse período ainda hoje. Alguns falam que hoje nós vivemos uma Segunda Guerra Fria, enfim. Bem, em 1949, foi criada a OTAN, a aliança militar que reúne as principais potências do Atlântico Norte, conhecida como OTAN ou NATO. Obviamente tem os Estados Unidos como grande líder. Aqui temos o brasão da OTAN, que é uma aliança militar que existe até os dias de hoje. A União Soviética, em 1955, criou seu próprio bloco militar, o Pacto de Varsóvia. Essas alianças militares, então, pretendiam promover a cooperação no caso de uma guerra. Os países do bloco, então, iriam se auxiliar, iriam cooperar entre si para combater o inimigo. Bem, não havia, de fato, uma intenção, seja por parte dos Estados Unidos ou por parte da União Soviética, de invadir os territórios uns dos outros. Porém, o jogo da Guerra Fria era um jogo muito delicado, então, por isso, as nações aí procuraram cooperar entre si. O Pacto de Varsóvia
acabou por funcionar muito mais para manter os países do leste europeu na linha, por assim dizer, né? Mantê-los sob a influência soviética. Surgiram algumas iniciativas, né, dissidentes, por assim dizer, e daí a importância do Pacto de Varsóvia para a União Soviética. Bem, existiam também agências de inteligência e de espionagem, como a CIA e a KGB. Na última videoaula que nós gravamos, nós falamos aí de várias iniciativas da KGB no sentido de promover a chamada subversão nos Estados Unidos. Se você não assistiu, vale muito a pena voltar lá no Eclés e buscar essa videoaula que nós gravamos, certo? A CIA existe até hoje, a KGB não existe mais com esse nome. Depois do colapso da União Soviética, então surgiu a FSB, né, a sucessora da KGB. Bem, todo o tema aí da espionagem, inteligência, enfim, foi explorado aí por Hollywood. Nós temos, por exemplo, esse filme aqui, né, com o famoso agente 007, né, o James Bond, no contexto aí da Guerra Fria, né? From Russia with Love, né, de 1963, né, período aí particularmente tenso da Guerra Fria. Existe um filme baseado numa história real chamado, deixa eu ver agora, A Quebra de Confiança, né, que mostra a história de um agente duplo americano, ou seja, um agente que prestava serviços para a CIA e, ao mesmo tempo, para a KGB. Foi preso, cumpre até hoje a pena de prisão perpétua nos Estados Unidos. Bem, sobre a corrida armamentista e nuclear, né? Os Estados Unidos foram a primeira nação do mundo a obter a bomba atômica. Eles conseguiram construir sua bomba atômica dentro do projeto Manhattan. Então, em 1945, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre o Japão, como nós falamos, né? A cidade de Hiroshima e Nagasaki foram os alvos. A União Soviética partiria ali numa corrida para ter sua própria bomba atômica. Durante a Guerra Fria, nenhuma nação queria ficar para trás da outra. E há relatos, inclusive, há indícios de que segredos da bomba atômica americana foram então vazados para a União Soviética, que conseguiu construir a sua bomba atômica. Houve um caso famoso do casal Rosenberg, né, o Julius e a Ethel Rosenberg. É um casal de judeus comunistas americanos que passaram algumas informações da bomba atômica para os soviéticos e, por isso, sofreram um processo, foram condenados à cadeira elétrica e foram executados, então, isso num momento assim de uma certa histeria anticomunista lá nos Estados Unidos, que foi o macartismo, certo? Bem, nos anos seguintes, as superpotências iriam trabalhar para ampliar o seu potencial de destruição. Então, a própria bomba atômica já parecia ultrapassada, né? E assim os Estados Unidos desenvolveu a bomba H, a bomba de hidrogênio, em 1952, com um potencial de destruição muito maior do que a própria bomba atômica, certo? Bem, a bomba de hidrogênio tem um potencial de destruição em megatons, né? Isso equivale a várias vezes o potencial de destruição de uma bomba atômica, né? Há uma estimativa de que uma bomba H, uma bomba de hidrogênio, tivesse lá o poder, e tem, né, porque existem essas bombas ainda, um poder de destruição cerca de 700 vezes maior que a bomba que foi lançada em Hiroshima. Bem,
Vários testes foram realizados entre 1956 e 1957. A União Soviética obteve a sua bomba atômica em 1953, né? E o mundo, então, passou a viver com esse drama, né? Essa apreensão, esse medo constante de que essas bombas pudessem ser, de fato, usadas e levariam certamente ao colapso da humanidade. Durante a Guerra Fria, os arsenais da União Soviética e dos Estados Unidos tinham o potencial de destruir 100 vezes o planeta. Então, realmente, era um poder de destruição imenso. Nesse gráfico aqui é possível ver, então, a evolução dos estoques nucleares, né, dos Estados Unidos em cor azul e da União Soviética, cor amarelo aqui. Nós sabemos também que outros países passaram a ter acesso à bomba atômica, como a França, o Reino Unido, a China, que aparecem no gráfico, mas outras nações também, né, como o Paquistão, a Índia, Israel, né? Mais recentemente, a Coreia do Norte e talvez o Irã também tenham se juntado a esse time aí das nações nucleares, né? Nações nuclearizadas, assim dizer. Então, veja, a União Soviética chegou a ter um estoque aí de quase 40 mil ogivas nucleares ali no seu pico, né? Os Estados Unidos um pouco menos, chegou a ter pouco mais de 30 mil armas nucleares, né? Com o fim da Guerra Fria, alguns tratados então levaram as nações a reduzirem esses estoques nucleares. Mas como nós veremos ainda hoje, tudo isso pode estar sendo revertido. Bem, o auge da corrida armamentista e nuclear chegou entre 16 e 28 de outubro de 1962, quando a Força Aérea Americana, então, descobriu que os soviéticos estavam instalando mísseis em Cuba. Cuba, que havia se juntado ao bloco socialista, havia se alinhado à União Soviética um pouco antes. Em 1959, Fidel Castro, né, os barbudos, haviam chegado ao poder em Cuba. E, como havia o risco, então, de os Estados Unidos promoverem uma invasão em larga escala em Cuba, o regime de Fidel Castro aceitou, então, que os soviéticos instalassem esses mísseis na ilha para ter, então, um poder de dissuasão. E esse termo é importante, não se esqueça, dissuasão. As armas nucleares não existem para serem, de fato, usadas. Elas são construídas para que o país que as detém não seja invadido, o chamado poder de dissuasão. Então, esses estoques nucleares aí imensos levaram a esse paradoxo, né? Embora essas nações não tivessem tanto poder de fogo, mas, por outro lado, a guerra direta entre essas duas superpotências se tornou inviável, justamente porque, se houvesse uma confrontação militar direta, provavelmente isso provocaria, então, a extinção da humanidade, e nenhuma dessas nações, de fato, pretendia isso, certo? Mas Cuba, então, aceitou a instalação desses mísseis para se proteger de uma possível invasão americana. Mas quando os Estados Unidos, então, descobriram, começou uma crise tremenda. Existe um filme também que ilustra essa crise, Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. O presidente americano era o Kennedy, enquanto que o ditador soviético era o Khrushchev. Os Estados Unidos decretaram ali um embargo ali a Cuba, nenhum navio soviético de fato poderia se aproximar dessa linha de isolamento. Os soviéticos quase que de fato enfrentaram ali os americanos, quase que precipitaram o conflito.
Mas, no fim, prevaleceu o bom senso. Os mísseis, afinal, foram retirados de Cuba, ao passo que os Estados Unidos aceitaram retirar mísseis da Turquia, um país próximo da então União Soviética e que poderia, então, esses mísseis poderiam ameaçar a segurança da União Soviética. Então, voltaram ali a um equilíbrio e os Estados Unidos também se comprometeu a não invadir Cuba, né? Note que os Estados Unidos já possuíam ali uma base, trata-se da base de Guantánamo, onde até hoje os Estados Unidos mantêm uma prisão ali, né? Bem, então, após isso, o mundo respirou aliviado e começou um período de distensão, né? Existe um termo aí da língua francesa, détente, que se refere a essa distensão entre os Estados Unidos e a União Soviética logo após o auge aí da crise nuclear entre essas duas superpotências. Muito bem. Agora iremos tratar um pouco da realidade, né, da vida das pessoas no contexto aí da União Soviética, dos Estados Unidos, durante esses anos aí tão tensos, né, nos quais o mundo vivia à beira do apocalipse, né? Bem, vou avançar aqui os slides, depois nas próximas aulas nós iremos concluir esse conteúdo, porque eu pretendo mostrar para vocês algumas imagens. Bem, as primeiras imagens que eu vou mostrar são de abrigos da antiga União Soviética, hoje abrigos que estão na Rússia, né? Esses abrigos eram considerados os mais seguros do mundo. A União Soviética gastou enormes quantias, né, para construir e equipar milhares de abrigos nucleares. A União Soviética, diferentemente dos Estados Unidos, possuía uma fronteira muito extensa e com vizinhos perigosos, né, vizinhos que eram declaradamente seus inimigos. E, portanto, ela não poderia se dar o luxo de relaxar nesse sentido, né? Havia uma preocupação muito grande com a segurança, tanto dos líderes quanto da população em geral. Bem, todos esses abrigos continham comida suficiente, água, ar puro e até mesmo armas leves para lutar contra possíveis grupos de inimigos. No período da Guerra Fria, tanto os soviéticos quanto os americanos, né, então acreditavam que a qualquer momento bombas nucleares poderiam começar a cair sobre suas cabeças, destruindo casas e cidades. Não era uma surpresa que os abrigos de ambos os países continuassem então se multiplicando, né? E aí nós temos aí fotos aí como essas, né? Hoje vários desses abrigos estão numa condição deplorável lá na Rússia, mas já foram muito bem equipados, né, e muito seguros, né? Bem, enquanto nos Estados Unidos havia vários abrigos antibomba feitos por entusiastas em seus quintais, não havia bunkers individuais na União Soviética. Todos os abrigos nucleares soviéticos foram projetados, construídos e equipados pelo Estado. E isso revela também a própria ideologia do regime, né? Uma ideologia coletivista, enquanto que os Estados Unidos, com a sua ideologia mais individualista e consumista, então fomentava a construção de abrigos individuais, embora existissem também, obviamente, lá abrigos coletivos para as autoridades, como nós veremos ainda na aula de hoje. Bem, a maioria dos abrigos foram construídos nos porões de edifícios, no caso aí dos abrigos soviéticos. No entanto, os mais importantes e maiores surgiram em fábricas, usinas e prédios municipais, né? Temos aí várias fotos, aqui vocês podem perceber
se trata de um banheiro, né? Temos aqui instalações tipicamente sanitárias, hoje em completo estado de degradação. É difícil dizer quantos abrigos nucleares havia em cada cidade soviética, né? O regime mantinha isso em sigilo. Estatisticamente, uma cidade média com 200 mil habitantes tinha de 70 a 100 abrigos. Moscou ou Leningrado, que é atual São Petersburgo, tinha 10 vezes mais essa quantidade. Além disso, as estações de metrô nessas duas capitais russas também eram consideradas abrigos em perfeitas condições. As pessoas sabiam que, em caso de um ataque nuclear, poderiam correr para os túneis, né, do metrô de Moscou a Leningrado, e lá poderiam, então, tranquilamente se abrigar. Reduzindo aqui um pouco o zoom, temos outras imagens aqui sobre imagens aí relativas aos abrigos subterrâneos, os bunkers, lá na antiga União Soviética, né? Bem, esses abrigos podiam receber de 100 a 1.000 pessoas. Não se pode descrevê-los como lugares espaçosos para uma vida confortável, obviamente. Se uma guerra nuclear tivesse eclodido, as pessoas viveriam em condições precárias, várias dormindo em cada beliche. A verdade seria essa. Mas, como se tratava de uma questão de sobrevivência, não havia muita opção. Por outro lado, até mesmo o mais simples, o mais modesto abrigo nuclear soviético estava equipado com um sistema avançado de ar-condicionado e diferentes filtros que protegiam contra armas químicas e biológicas, fumaça e poeira de radiação. Na época, o Estado não poupou verba para a compra ou desenvolvimento de tais equipamentos. O fornecimento de comida e água, o bom funcionamento dos filtros, eram planejados para 3 dias. Então, as pessoas teriam um período ali curto, né, para sobreviver, então, nesses ambientes, certo? Depois disso, as pessoas sairiam desses abrigos e tentariam, então, sobreviver na superfície, por assim dizer. Como um ataque nuclear poderia ser seguido de uma invasão por terra, alguns desses bunkers soviéticos possuíam, então, armas leves para as pessoas tentarem sobreviver quando saíssem, então. Cada abrigo continha um reservatório com água limpa e um ou até dois, né, geradores de energia elétrica a diesel. Nos mais avançados, era possível encontrar uma geladeira, geladeira que era um artigo de luxo, né, na União Soviética. Bem, embora após a Guerra Fria a maioria dos abrigos tenha sido transformada em armazéns, muitos foram preservados e operam como bunkers ainda hoje. Então, no caso da União Soviética, da Rússia, o contexto geral era esse daí. É um país que se sentia muito ameaçado e não poupou, então, esforços para equipar, para investir na construção aí dos bunkers mais seguros da União Soviética. Muito bem. Vou mostrar para vocês um bunker de luxo do antigo ditador iugoslavo, Josip Broz Tito. Tá? Vou ampliar aqui e mostrar para vocês, então, todo o luxo, todo o requinte de um bunker para elite, né, do regime comunista lá na antiga Iugoslávia.
force is built because of paranoia or the fear of Cold War for 350 most important people or persons in Yugoslavia, including Tito and his wife. We have inside this bunker 137 artworks now. 106 artists participated till now, and 76 of them was representing their countries of Venice Biennial. So, as some experts said, this is the best collection of contemporary art in Southeast Europe. People that are getting inside this bunker, they can not only see the past, through these artworks actually they can think, and these artworks actually are provocating their thinking about the future or contemporary time. Muito bem, então temos aí um caso de um bunker, né, que virou uma galeria de arte, né? Cada país aí vai buscando, de algum modo, dar uma destinação aos seus antigos bunkers, né? Bem, e em relação à China, é um caso aí bem curioso, né, de um país que tem explorado os seus bunkers, né, para abrigar a população e tem alugado, então, bunkers para as pessoas viverem lá sob as ruas de Pequim. Bem, os bunkers na China, melhor dizendo, foram construídos no final dos anos 60 e nos anos 70 e também antecipavam, né, uma devastação nuclear provocada pela Guerra Fria. O presidente Mao Tse-tung então ordenou que as cidades chinesas, né, construíssem apartamentos com abrigos antiaéreos capazes de resistir à explosão de uma bomba nuclear. Somente na capital, em Beijing, ou Pequim, né, cerca de 10 mil bunkers foram prontamente então construídos. Mas quando a China abriu suas portas para o resto do mundo, na segunda metade da década de 70 e particularmente no início dos anos 80, o Departamento de Defesa de Pequim aproveitou então a oportunidade para alugar esses abrigos a proprietários privados, ansiosos, né, por lucrar com a conversão dos antigos refúgios em pequenas unidades residenciais. Atualmente, né, quando a noite cai, mais de 1 milhão de pessoas, a maioria trabalhadores migrantes, estudantes das áreas rurais, desaparecem das movimentadas ruas de Pequim para o universo subterrâneo e pouco conhecido no mundo da superfície. O fotógrafo italiano Antonio Vetlongo chegou a Pequim para documentar, para registrar então esse mundo no ano de 2015. Embora os bunkers não sejam difíceis de encontrar, eles estão localizados em praticamente todas as partes da cidade. Obter acesso a eles, né, no entanto, veio a se mostrar difícil, né, para esse fotógrafo. Parecia que, onde quer que o fotógrafo fosse, um guarda de segurança da vizinhança o mandava embora e citava, então, uma lei que proibia estrangeiros de entrar em tais refúgios nucleares. Desanimado, o fotógrafo italiano, então, apresentou um pedido oficial ao governo local que foi rejeitado. Finalmente, ele entrou despercebido quando os guardas estavam em horário de almoço. Mas, mesmo após Vetlongo ter obtido acesso, ele encontrou muitos moradores desconfiados, em alguns casos constrangidos, em serem fotografados. Segundo o fotógrafo, né, ele então conheceu 150 pessoas e apenas 50 dessas 150 deram permissão para fotografá-las. Algumas delas têm medo, porque disseram às suas famílias que tinham bons empregos e estariam vivendo em bons apartamentos. E a realidade não é essa, né, como vocês podem ver nessa foto aí. As condições de vida nesses bunkers são realmente severas.
Apesar de terem sido construídos com eletricidade, encanamento, sistema de esgoto, a fim de abrigar pessoas durante meses em tempos de guerra, ou com as consequências dos efeitos dessas guerras, a falta de ventilação adequada torna o ar estagnado e mofado. Moradores compartilham cozinhas e banheiros que frequentemente estão abarrotados e insalubres. As leis locais exigem um espaço mínimo. São 4 metros quadrados, no mínimo, que cada pessoa, então, deve ter. Mas, em muitos casos, essa determinação é ignorada. Uma das fotografias do italiano retrata Gingin, de 4 anos de idade, que vive com sua avó, pai e irmão mais novo, em uma sala tão pequena que só cabe uma cama. A casa deles fica ao lado de um espaço maior usado como estacionamento para motos. O fotógrafo, então, Fett Longo, diz: este é um dos lugares mais pobres que já vi. Em 2010, lidando com questões de negligência dos proprietários e riscos de segurança, Pequim proibiu os abrigos nucleares e outros espaços de armazenamento de terem uso residencial. Mas os esforços de limpeza foram difíceis e infrutíferos até o momento. A principal razão, os moradores dos bunkers não têm para onde ir. Então, eles se sujeitam a viver nessas condições miseráveis porque realmente não tem para onde ir. Nas últimas décadas, Pequim testemunhou um aumento gigantesco dos preços de moradia. Em média, 1 metro quadrado em um imóvel residencial custa lá em torno de $5.800, né? O que faz dela, de Pequim, a terceira cidade mais cara do mundo para se viver. Apesar disso, milhões de pessoas migraram das áreas rurais para a capital em busca de melhores oportunidades. A partir do momento que a China se abriu para o mundo, passou a receber cada vez mais investimentos externos, a população do campo, das províncias do interior, então, passaram a se deslocar para essas grandes cidades em busca de melhores condições, e isso provocou, então, uma forte inflação. Bem, e com acesso limitado a moradias públicas e acessíveis, os bunkers nucleares são uma das poucas opções viáveis para os trabalhadores migrantes. Muitos desses moradores são jovens aspirantes que acreditam que a moradia no subsolo é apenas uma fase de transição em suas vidas, até que eles ganhem o suficiente para um quarto com janelas e luz do sol. Outro fenômeno dos últimos anos tem sido as organizações que convertem abrigos vazios em centros comunitários. Esses centros proporcionam aos residentes da selva de concreto de Pequim a oportunidade de se misturar entre as classes sociais que normalmente são rígidas e imponentes. Nas palavras do fotógrafo, Fett Longo, os bunkers se tornaram uma força unificadora na sociedade, onde tanto os pobres como os ricos encontram um lar, né? Então, essa aí é a realidade de Pequim. Bem, uma outra história aí bem interessante aí, envolvendo abrigos nucleares, tem a ver com uma certa paranoia de alguns bilionários, né, que acreditam que o mundo pode ser sacudido por uma guerra nuclear ou qualquer outra tragédia, né, como uma pandemia, enfim. Então, tem buscado abrigos, né, subterrâneos, cada vez mais luxuosos, né? Não é o caso aqui, por exemplo, dessa torre, né, uma torre à prova de ataque nuclear, construída lá sobre os Montes Apalaches, né? Essa torre foi desativada em 1977. Bem, aqui nós temos uma saída blindada da Casa Branca para a parte posterior do Complexo do Tesouro, né, em Washington, D.C. O banco se conecta com a Casa Branca através de 2 túneis.
Aqui nós temos um dormitório para os parlamentares, né, dentro de um bunker nuclear da Guerra Fria. Antigamente era secreto, hoje não mais. A capacidade aí era para alojar os 535 legisladores com um assessor, né? Então, esse aí abrigo foi terminado em 1961. Bem, aqui nós temos uma das entradas para o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. Mais de 300 pessoas trabalham dentro da montanha Cheyenne, que é acessada através de um túnel de 3 quilômetros e 200 metros e duas portas blindadas de 23 toneladas. Recentemente, notícias aí trataram de que o governo americano estava voltando aí a sua atenção para esse abrigo, né? Em caso aí de uma grande tragédia, o presidente americano, os principais assessores militares, então se refugiariam aí. Bem, aqui uma torre de comunicações e um bunker, né, em Maryland. Aqui a sala de imprensa dentro de um bunker nuclear da Guerra Fria. Também tem câmeras de descontaminação e uma unidade de cuidados intensivos. Aqui um assistente militar, né, de branco, né, carregando a chamada bola nuclear. Essa maleta preta contém informações que permitem autorizar o uso de armas nucleares de imediato. Aqui uma torre de comunicações e um bunker com núcleo de energia nuclear. Ali funcionava uma rede de torres secretamente construídas durante a Guerra Fria para facilitar as comunicações entre a Casa Branca e outras instalações governamentais, como Having Rock e Mount Vernon, em caso de um desastre nuclear. Centro de controle do Quebec 01, a única instalação remanescente de lançamento de mísseis, Peacekeeper, no país, perto de Cheyenne. Um banheiro dentro do complexo, o mesmo complexo, Quebec 01. O míssil Peacekeeper foi concebido como uma arma contra-ataque em caso de ataque nuclear da ex-União Soviética. Vista geral do antigo bunker nuclear conhecido como Mount Pony, onde a Reserva Federal armazenava em segredo bilhões de dólares em espécie que seriam usados para repor fornecimentos de moeda caso necessário. Bem, sobre a preocupação atual aí de alguns bilionários, né, de terem então seus próprios bunkers, né? São bunkers de luxo, né? Os antigos, esses aí que nós mostramos nessas imagens, eram cinza, eram de metal, como um navio ou alguma coisa militar. Hoje, muitos da elite mundial, inclusive gestores de fundos de investimento, celebridades do esporte, executivos de tecnologia, optaram por projetar os seus próprios abrigos secretos para hospedar suas famílias e funcionários. Bem, as vendas cresceram 700% em 2016 em comparação com 2015, enquanto que as vendas gerais cresceram 300%, considerando apenas o período após as eleições presidenciais em novembro daquele ano, de 2016. Os abrigos de chapa de aço da empresa, projetados para durarem por gerações, podem armazenar no mínimo o equivalente a 1 ano de alimentos por residente e resistir a terremotos. Então, uma pesquisa aí na internet vai mostrar que alguns desses bunkers, né, contam inclusive com piscinas, né, com todo o conforto, todo o luxo, para esses bilionários, então, atravessarem o apocalipse, né, por assim dizer, certo? Bem, mas o que mais tem preocupado neste momento são o fim de vários tratados, né, o que tem elevado o risco de guerra nuclear.
Para cientistas e analistas, essa guerra nuclear é cada vez mais provável e perigosa. Hoje, apenas 9 países possuem cerca de 14.500 armas nucleares da Terra. Isso está abaixo do pico de 70.000 armas nucleares em 1986, mas estudos mostram que o uso de apenas 2.000 armas nucleares emitiria 150 milhões de toneladas de fumaça na atmosfera, o que já seria o suficiente para a extinção dos seres humanos. Então, veja, hoje existem 14.500 armas nucleares, mas se apenas 2.000 fossem utilizadas, a humanidade já seria extinta. Apesar do cenário sombrio, a preocupação com uma guerra nuclear é muito menor do que a ameaça. Uma pesquisa de 2017 mostrou que apenas 23% dos americanos de até 30 anos se preocupavam, né, com uma guerra nuclear, né, de fato. No início dos anos 80, o movimento antinuclear foi estimulado, né, pela retórica e expansão militar dos Estados Unidos. E nós sabemos que várias manifestações assim existiram nos Estados Unidos, né, naquela década de 80. O risco do uso de armas nucleares é o maior desde a Segunda Guerra Mundial e uma questão urgente que o mundo deveria levar mais a sério, diz Renata Duan, diretora do Instituto para Pesquisa de Desarmamento da ONU. Segundo Matthew Croin, da Universidade de Georgetown, se tivesse de apostar que pelo menos uma arma nuclear será usada enquanto eu viver, minha aposta seria que sim. Não veja que coisa assustadora, né? Bem, há um ano, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que seu país estava desenvolvendo armas capazes de atingir qualquer ponto do globo e escapar de um escudo antimíssil dos Estados Unidos. Em dezembro de 2019, Putin confirmou o bem-sucedido teste de um novo míssil hipersônico que, segundo o Kremlin, é capaz de contornar qualquer defesa antimíssil. Em janeiro deste ano, 2020, o presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do Tratado de Proibição de Mísseis Intermediários, assinado com a União Soviética em 1987 e considerado um pilar na prevenção de uma guerra nuclear. Moscou também deixou o pacto, formalmente encerrado em agosto. Hoje, russos e americanos estão em rota de colisão. A Rússia avança para a Europa e invade o espaço da OTAN. Há até o temor que Putin possa autorizar a invasão de um país báltico, que já foi parte da União Soviética, hoje na OTAN. Se isso ocorrer, os Estados Unidos são obrigados a responder. Isso faz parte dos protocolos da OTAN. E isso, então, iniciaria um conflito bélico entre duas potências nucleares. Além da nova corrida armamentista, há outros temores palpáveis, né? O potencial conflito nuclear entre Estados Unidos e Coreia do Norte preocupa a maioria dos especialistas. Uma guerra provocada pela Coreia do Norte, envolvendo os Estados Unidos e países asiáticos, poderia ter um desfecho com milhões de mortos, mesmo que Pyongyang usasse poucas ogivas nucleares. A capital da Coreia do Sul, que é Seul, está a poucos quilômetros da zona desmilitarizada. Então, armas convencionais seriam suficientes para devastar a capital sul-coreana. Em caso de guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte, os americanos teriam que enviar 200.000 soldados para destruir o arsenal de Kim Jong-un e, enfim, seria então um grande massacre que um conflito desses então iria provocar. Índia e Paquistão são uma outra preocupação e atualmente Índia e China, né? Esses países possuem lá disputas na região lá da Caxemira. Muito bem, por hoje é só. Até a próxima aula.